Não provoca, caralho. Olá, boa tarde para você que acompanha aqui a programação da TV Santa Cecília, depois do horário eleitoral gratuito. Estamos no ar com o nosso painel regional, edição desta segunda-feira, não é? Você conosco sempre às 10 para as 2 da tarde, enquanto o horário eleitoral estiver no ar, né? Porque o nosso horário habitual, você sabe, é às 13h30, 1h30 da tarde, com a reprise às 20 horas, sempre de segunda a sexta-feira. Reprise que, por enquanto, segue às 7h30 da noite, de segunda a sexta. Aos sábados, o painel regional tem uma edição às 3 da tarde e aos domingos você acompanha a gente às 17 horas, 5 da tarde, portanto. Sempre com personalidades da região e do Brasil, debatendo aqui os temas que estão na pauta da nossa região metropolitana, né, os assuntos importantes na pauta nacional também, nesses 15 dias, 16 dias, 20 dias, né, que antecedem as eleições gerais de 5 de outubro. Nessa edição, mais uma vez, com prazer, a gente recebe nosso Mantovani Calejão, referência aqui na cidade e na região, na política da Baixada. Tudo bem, Mantô? Prazer revê-lo. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a você que está nos assistindo, ao Pacilo. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Retorna aqui depois de uma pequena viagem a Jundiaí, ao nosso amigo Heraldo. Uma boa tarde. Eu quero, antes do Pacilo falar e antes do Heraldo falar, eu queria registrar aqui, do Boturão, do Pacilo, do Heraldo. Eu acabei de encontrar o Banha aqui e ele me falou, pode dizer que eu estou junto, Mantovani. E eu quero dizer que nós tivemos aí um passamento nessas últimas 48 horas. O Heraldo vai lembrar. Este homem, ele estava à disposição de todos os moradores do Morro do Sabó. Depois ele mudou para o Morro do São Bento. Ele era serviço social, ele era um homem que atendia desde a criança até ao idoso. Grande senhor, grande companheiro, Eudóxio de Lima, o seu Lima, lá do Morro do São Bento. Faleceu? Faleceu. É extraordinário companheiro, muito, muito bom, que me deixou entristecido. E aí, lá no enterro, eu sentei ao lado do Milton Abreu e da mãe dele. E aí, então, nós estávamos conversando e começamos a lembrar a morte do Matias, lá do Morro do Zé Menino. Lembrar a morte agora, recente, da Cláudia Marangoni, da Ponta da Praia, e fomos buscando. Gente, está indo embora todo mundo. Está indo embora todo mundo. Impressionante. Estou começando a me preocupar. Obrigado, Boturão. Imagina. E nós fazemos coro aqui com o Mantovani, então, com os sentimentos aqui do painel regional, a família do Eudóxio de Lima. Muito bem. Nosso Francisco Pacilo, depois de longa ausência, de volta aqui ao nosso painel regional. Boa tarde, prazer recebê-lo. Tudo bem, Pacilo? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Mantovani. Boa tarde, Heraldo. É uma satisfação voltar a esta bancada democrática e participar na discussão dos problemas da cidade. E fica aqui também, em complemento ao Mantovani, o exemplo pedagógico de algumas pessoas que não têm cargo, mas trabalham pela comunidade. Isso é muito bonito. E parabéns pelo Mantovani pela ter lembrado disto, né? Que isto sirva de exemplo para que outras pessoas atuem de modo igual. Heraldo José dos Santos, companheiro. Heraldo, jornalista, advogado, mais uma vez participa aqui do painel regional. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores e ao Pacilo que está retornando, né? Depois de um exílio voluntário, e também ao nosso Mantovani Calejão. Lembrando sempre que o nosso telefone está à sua disposição aí, exílio voluntário foi bom, né?
3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos temas que estão na pauta aqui do Painel Regional. facebook.com/Painel Regional, também segue aí pelas redes sociais à sua disposição. Estamos em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, clicando lá no ícone Painel Regional, pelo Santa Portal, você acompanha a gente em tempo real. E depois de encerrado, como você sabe, o programa vai para o YouTube, você revê aí os melhores trechos, como você assim preferir, né? O programa por inteiro. A gente na abertura sempre destacando os parceiros, como é o caso aqui do parceiro bissemanal, né? Como o Jornal da Orla, circulando pela cidade e pela região desde o último sábado, né? E a manchete foi exatamente esta, a pesquisa realizada pelo Instituto UP, né? Para o Jornal da Orla, e apontando aí para a presidência da República estes números aqui, não é, que você vê aí. Marina 39,9, Dilma 19,3 e Aécio 15,6. Né? Esses são os percentuais dos candidatos à presidência da República aqui na cidade de Santos. Na sequência, não é, com o Mantovani, com o Pacilo e com o Heraldo, a gente vai abordar e aprofundar um pouquinho mais esses números dessa pesquisa do Jornal da Orla, né? E também para o governo do Estado, para o Senado, e só não dá para aprofundar para deputado estadual e para deputado federal, porque a pesquisa foi espontânea, né? Aquela que a pessoa lembra o nome do cidadão e cita ali na hora, e aí a gente não pode aprofundar muito, mas dá para ter uma ideia de como é que está o quadro. E o DL, Diário do Litoral, que circula mais uma vez por Santos, por São Vicente, por toda a região da Baixada Santista, a capa Lei de Domésticos, parada no Congresso. Né? Direitos garantidos pela Constituição precisam ser regulamentados. Essa manchete do Diário do Litoral, o Mantovani recebe aqui também, por favor, o DL desta segunda-feira, e passa aí aos nossos companheiros à mesa, Francisco Pacilo e Heraldo José dos Santos. Dá uma olhada do super-homem aqui. Super-homem, tá enfeitado bonito aí o super-homem. Bom, em Santos a pesquisa do Diário do Litoral, realizado pela UP, como eu disse, ou Instituto UP, né, como eles chamam, né, Unidade de Pesquisa para o Jornal da Orla, destaca Marina Silva na frente para a presidência da República, 39,9%, 19,3% para Dilma Rousseff, a presidente que tenta a reeleição, e 15,6% para Aécio Neves, os três candidatos aí que têm a maior pontuação. Né? O pastor Everaldo aparece com 2,2%, e o Levi Fidelix com 1,1%. Os outros candidatos, o Eduardo Jorge 0,5%, os outros candidatos na faixa de 0%, não é? Não adianta nem a gente levantar aqui. Bom, Mantovani, novidade para você, Marina Silva na frente aqui na cidade de Santos, ou já era esperado? Como é que você recebe essa pesquisa publicada pelo Jornal da Orla? É sempre a mesma coisa, né? É. Sempre a mesma coisa. Gente, a Marina veio devagarinho, começou a comer pela beirada do prato e está tomando conta do prato. Mas não se esqueçam, ela está em embate com o PT. O PT é de alta periculosidade. Não brinca com o PT. Não brinca. O PT começa a se organizar exatamente nos momentos que eles começam a entrar em desespero. O PT, quando começa a ficar desesperado, sai da frente porque é um exército. É um exército. E eu acho que a Dilma não vai ficar nesses 19 em Santos, não. Não vai ficar, não. Vai crescer? Vai crescer. Aqui em Santos ela cresce. Aqui em Santos ela cresce. Não tem nem dúvida. O que eu acho estranho
é o Aécio ter só 15%. Quando ele tem do seu lado o Alckmin, que eu já cansei de dizer aqui, que não tem santo, não tem pastor que derrube o Alckmin. Não tem. E o Aécio, com 15%, isso é muito, muito estranho. O Paulinho Barbosa, que detém aí 60%, 70% da votação de Santos, não consegue carrear para o Aécio. É muito estranho. Mas ainda falta tempo. Vamos ver o que acontece. Já imagina... Bom, eu não vou falar isso aí, não vou. Eu ia falar um negócio da Marina, mas não... que eu tenho medo. Você tem medo de falar? Você vai arriscar o quê? Não, eu não posso arriscar. Ah, não vai arriscar? Não posso arriscar, não. Não posso arriscar mesmo. Não posso, não. De jeito nenhum. Então o Pacilo comenta aí esses números da pesquisa UP para o Jornal da Orla, que Marina Silva lidera aqui em Santos, Pacilo. Está surpreso ou não? Não estou tão surpreso como o Mantovani espera, mas eu entendo que o eleitorado santista é bastante consciente, está percebendo o que o PT está fazendo com a Marina, né, uns ataques assim grosseiros, baixos, que o próprio ex-presidente sofreu quando disputava com Collor, e isto eu acho que passaram da medida. É um jogo rasteiro, baixo, desnecessário. Vem a mostrar que o PT é apegado ao poder, que a ideologia dele é o do poder. O eleitor não é bobo, está vendo que lá o João Santana faz o que? Ele faz comercial, né? Ele não traz um programa, ele quer combater uma pessoa. Então ele pessoalizou, ele colocou em campo da pessoalidade a disputa eleitoral. Isso é muito ruim. A Marina tem uma história, mas a Marina é religiosa, bom. Qual é o problema se ela é contra ou a favor do aborto? Nada, a vida vai continuar normal. Sabe, isso vai ser uma discussão mais ampla no Congresso, na Câmara. Eu acho que o fato dela ter conteúdo, se alfabetizou com 16 anos, estudou o que o Lula não fez, gosta de ler, o Lula também acho que não gosta, aliás, já declarou publicamente, isso está incomodando. E o que ela tem muito mais do que o Lula tinha e fez um trabalho. Quer dizer, esse ataque aí, hoje, eu acho que se passou, o Mantovani, o Heraldo e o Boturão, passou do limite do tolerável e o eleitor compreendeu, né, que a Marina tem condições. Sabe o que precisa para dirigir um país? Ter simplesmente bom senso, responsabilidade e honestidade. Não deixar saltar Petrobras, não deixar saltar o Estado. E eu acho que a Marina consegue fazer isso. Se ela não conseguir, o povo vai ajudá-la a conseguir fazer isso. Em relação a Aécio, eu acho que o Aécio tem uma figura meio de playboy, não conseguiu interagir com o eleitor, né? Diz que fez um bom trabalho em Minas, não se vê muita coisa, ainda é muito jovem, acho que pode esperar para dirigir o país. E a Dilma, eu acho que é o esperado, porque quando você vai à feira e você vê a variação dos alimentos, quando você paga impostos, quando você paga preços altos aí nos empréstimos, né? Pode ser em Caixa, pode ser em qualquer outro local, isto vem a demonstrar que uma coisa é o que o João Santana faz, comercial eleitoral. E na realidade a vida está muito mais dura do que aparece bonitinho a cores no horário eleitoral. Então eu acho que o eleitor foi, viu, Boturão, bastante sábio. Heraldo, e aí, novidade para você, esse quadro com a Marina Silva na frente, uma distância bem grande aí da presidente Dilma e do candidato Aécio, ou também acha normal como Pacilo? Não, particularmente em relação a essa pesquisa aqui do Jornal da Orla, ela realmente retrata o que o eleitor de Santos vê em relação ao PT e outros concorrentes à presidência da República. Santos, né, na Baixada particularmente, tem
evitado o PT nas eleições. Isso, historicamente, desde a ocupação aqui do Palácio José Bonifácio, pela Thelma e depois pelo Davi Capistrano. Depois disso, o PT não teve nenhum grande sucesso para as eleições municipais na cidade. E isso se reflete num todo. O PT sempre perde aqui na cidade. Em relação ao Aécio, é aquela história. O Pacílio disse que talvez não seja este o momento de ele pleitear a presidência da República e pode aguardar mais um pouco. Mas eu creio que, derrotado nas urnas, o Aécio vai ficar sempre aí para outras eleições que não a de presidente da República. Ele vai poder pleitear aí talvez novamente o governo do estado de Minas Gerais, ou uma cadeira na Assembleia, ou melhor, na Câmara dos Deputados ou no Senado. Acho que para a presidência da República ele fica como uma liderança abaixo. Quem deve subir, na verdade, é o Serra e o Geraldo Alckmin. O Alckmin vem surpreendendo, isso realmente me surpreende muito. Então vamos aproveitar esse gancho que você está dando aqui e entrar na pesquisa na parte do governo do estado. Geraldo Alckmin aparece nessa pesquisa da UP, Jornal da Orla, com 47,7% das intenções de voto aqui em Santos, mais ou menos o que ele vem apresentando a nível de todo o estado, né? Paulo Scaff, do PMDB, tem 16%, Padilha 5,8%, aí vem Maringoni com 1,6%, né? O Raimundo com 0,9%, os outros candidatos todos na faixa do 0 alguma coisa, né? Fica realmente muito difícil que eles tenham alguma pretensão. Mas diga, Heraldo, já que você entrou na seara da campanha estadual. O Alckmin realmente surpreende muito porque há uma grita geral, principalmente na Baixada Santista, em relação a questões de segurança pública, saúde e educação. Na medida em que crescem esses reclamos da população, aumenta a intenção de voto no governador. Essa equação realmente eu não consigo entender. Isso para mim realmente é uma coisa difícil de aceitar. Mas de qualquer maneira, você veja que o Scaff, que começou aí sem grandes pretensões, está aí despontando com 16,1% nessa pesquisa aqui para o Jornal da Hora. Pode ser que nessas 2 próximas semanas cresça um pouco e encoste aí, faça acontecer pelo menos aí um segundo turno em São Paulo. Difícil, mas não impossível. O Pacílio, o Geraldo Alckmin repete em Santos os mesmos números que tem em todo o estado. E o Paulo Scaff aqui apresenta aí um número um pouco abaixo, né? Porque a nível estadual ele tem na faixa de 22%, 23%, em Santos só 16%, e o candidato Padilha 5,8%. O Boturão, eu vou partilhar da mesma curiosidade em que pese ter uma iniciação matemática, essa equação não tem uma resultante real. É engraçado, o Alckmin parece o Tefal, nada cola nele. Nós estamos com um baita problema de água, né? Ele, inclusive, colocou políticos daqui da Baixada para atuarem na empresa que gerencia a água, que é um mecanismo, é uma empresa muito importante, e não teve solução. Aliás, esses próprios políticos hoje querem alçar voos mais altos, querem ir para a Câmara Federal e etc. Eu vejo que a segurança é muito ruim na Baixada, está morrendo gente nas estradas, no interior, em São Paulo. Você vem com medo. Porque quando desci no aeroporto, eu tentei esconder as malas, porque já fui inclusive alertado. Falei, olha, cuidado aí que estão assaltando muito. O rapaz do estacionamento onde a gente deixou o carro guardado, olha, o senhor procura disfarçar um pouco aí, mas vai com cuidado, não vai de noite não. Muito cuidado aí, porque a segurança está complicada. Você sente um baque quando você volta. Então, com tudo isto, né, com uma administração que deixa a desejar, inclusive prometendo um transporte de qualidade, a gente não tem no estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, inclusive, isto realmente gera um quadro, um ponto de interrogação muito grande que não dá para compreender. Mas o Scaff está aí, eu acho que tenta trazer para o Estado, para a administração pública, uma visão empresarial, e ainda tem um tempo aí que, se não der para fazer frente no primeiro turno, que eu acredito que dê, no segundo turno, quem sabe a correlação de forças mude, inclusive porque eu espero que a gente já tenha a decisão, no dia 5 de outubro também, do presidente da República.
Mantovani já disse que não vê surpresa nenhuma nessa liderança do governador Alckmin, não é? Com 47,7%, a distância para SCAF, que tem 16%, e Padilha, que tem 5,8%, não é, Mantovani? E acho que ele foi muito inteligente e competente quando ele pegou alguns técnicos, principalmente aqui de Santos, e os colocou na direção da Sabesp. Ele agiu com inteligência. Não gostam de falar, mas eu não devo nada para ninguém. Olha, já faz um tempo que eu estou fora de política, não devo nada para ninguém. E não quero nada de ninguém. O técnico que foi levado para a Sabesp, ou um órgão qualquer parecido com esse, é um homem que é religioso até no nome. É o Papa. Ele mostrou o quanto ele é competente, inteligente e decente. É candidato. E se sai candidato, se sai candidato, meu querido, se sai candidato, o Alckmin agiu com assertiva. Ponto final. Perfeito. Vamos para o nosso intervalo, depois na volta a gente comenta aí os quase 80% de indecisos aqui em Santos, né, no que diz respeito à votação para deputado federal e deputado estadual. Né? Antes, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos, que uma quadra poliesportiva e mais 2 quadras de menor dimensão. É o que a Prefeitura está construindo lá no espaço do Campo de Areia do Centro de Atividades Integradas, o CAIS. Está no Colégio Santista, você sabe, fica na rua 7 de setembro, 34, no centro de Santos. A obra deve ser entregue até o próximo dia 16, né? Amanhã, portanto, substituindo as antigas quadras. A intervenção vai beneficiar os alunos da rede municipal de ensino que utilizam esse espaço para formação em período integral e também a população do entorno. Agora o break e já já a gente volta. Seríssimo. O painel regional está de volta nesta edição aqui com o Mantovani Calejon, com o nosso Francisco Pacilo e o Heraldo José dos Santos, na nossa mesa costumeira de todas as segundas-feiras com você. E o telefone sempre aberto, 3014 5281, como a nossa página na rede social também, facebook.com/painel regional. Queria registrar que nós estamos com a visita do vice-presidente da República, Michel Temer, nesta segunda-feira, não é? Aqui por cidades da região metropolitana. Michel Temer que está visitando Guarujá, Cubatão e São Vicente. Essa foto enviada há pouco aí foi tirada ainda hoje pela manhã. O vereador Banha, do PMDB de Santos, acompanha o vice-presidente da República, Michel Temer, juntamente com o prefeito Mourão, de Praia Grande, que está na foto. Eles estão acompanhados também pela prefeita Maria Antonieta, que é prefeita de Guarujá, prefeita Márcia Rosa de Cubatão e ainda o prefeito Luiz Cláudio Billy de São Vicente. Portanto, registramos aí a passagem, que está acontecendo ainda, não é? Até o final desta tarde, do vice-presidente Michel Temer, vice-presidente da República, não é? Aqui pelas cidades de, como eu disse, Guarujá, não é? Cubatão e São Vicente. Bom, a gente estava fazendo uma análise, né? Só para fechar aqui, Mantovani, para o Senado da República, essa pesquisa do Instituto UP para o Jornal da Orla, dá a José Serra, do PSDB, 33%, Eduardo Suplicy, do PT, 23%, Gilberto Kassab, 5,1%, Ana Luísa, do PSTU, 1,9% e a Marlene Machado, do PTB, 1,4%. Né? E além do Edmilson Costa, do PCB, 1,2%. Ou seja, uma vantagem de 10 pontos do Serra sobre o Suplicy em Santos. Novidade também, não? Não. Não, né? Não, novidade não é nenhuma. A única coisa é que eu sinto, mas sinto mesmo, o Suplicy está nessa posição. Eu não gosto do PT, já falei, gosto. Só que tem uma coisa, eu admiro o Suplicy, admiro o homem Suplicy. Cara decente, cavalheiro, educado, sensível, e vai ficar fora do Senado.
vai ficar fora do Senado. É muito sensato, muito educado. Heraldo, o Suplicy é um cavalheiro, é um menino. Tudo dele é jovem, ele é um menino, tá? Quero dizer isso para você. Eu conheci o Suplicy, não foi na política não, foi fora da política. A alternância do poder numa casa que você, se você não sabe, tem uma casa lá em São Paulo, numa grande avenida, não posso dizer o endereço, grande avenida, redonda, uma bola. Você está cheio de mistério. Era lá onde ele morava com a Marta. Você conhece Boturama, a casa? Não sei onde fica é uma esfera, que ela é toda dividida, e ali tem os quartos, tem a área de lazer, tem a área de serviço, as áreas de serviço, mas é uma casa diferente, muito bonita, e um belo quintal. E do lado morava o Geraldo Kitikuchi, dono de uma grande camisaria de São Paulo, e que morava aqui no edifício Excelsior, quando o prédio estava caindo. Nessa época, foi em 76 que eu conheci o Suplicy. Já naquela época ele era educado e dedicado. Agora, o Serra, nada, não tem o que não entender. Ele foi um extraordinário ministro da Saúde, ele foi um excelente apoiador aqui do Alckmin, apoiador mesmo. Só teve uma burrada aí. Foi levar com ele o Kassab. Só, mais nada. O resto ele fez tudo perfeitinho. Fez bem. E o Quercia, há muitos anos atrás, eu escutei o Quercia dizer que o Serra seria o presidente da República. Até agora ele não acertou. Até agora ele não acertou. Nessa também não vai dar, porque ele não é candidato. Nessa não vai dar, porque ele é candidato. O povo não quer. E vai se sair bem para senador. Olha, ele tem umas ideias aí, se realmente for colocadas em prática, vai ser muito bom para o operário, para o trabalhador. Vai ser muito bom. Muito bem. Tomara Deus que dê certo. Pacilo, Serra na frente para o Senado. Aqui em Santos, 10 pontos à frente do Suplicy. Eu acho que o Serra tem as suas qualidades, tem os seus derrapões também, como a Alston, né, no governo dele. Ele, na Constituinte, ele lutou muito contra a classe dos advogados, com aquela inserção no artigo 133. Então ele, como argumento, usava, mas se o advogado tiver essa deferência, os engenheiros precisam ter, etc, etc. Eu vejo ele, não posso falar muito, né? Eu acho que ele fez um trabalho na política e a favor dele corre a necessária, fundamental alternância no poder. Eu fico até preocupado quando o Mantovani fala, pô, mas coitado do Suplicy, o cara está lá 5, 6 mandatos, 40 anos. Eu acho que ele tem que procurar fazer alguma coisa na vida. 24 anos. 24 anos? Bom, são 3 mandatos. Eu acho que é um tempo suficiente, deu a colaboração dele e acabou. Eu acho que eu sou totalmente favorável à não reeleição. E olha, a Marina começa bem quando diz, olha, eu sou contra a reeleição. Então, vai colocando uma coisinha aqui, outra ali, vai ficar um bom programa de governo e eu acho que o eleitor vai ter uma grande surpresa com a administração dela. Heraldo, e aí, o Serra na frente em Santos? Chega a surpreender, porque são os mesmos nomes da velha política, quando se fala aí em nova política. Quer dizer, e surpreende também o Mantovani dizer que sente pelo fato de o Eduardo Suplicy estar nessa posição aí inferior ao Serra. Já deu a sua contribuição, não resta a menor dúvida de que tudo que você falou a respeito do senador Suplicy é verdadeiro, mas a política precisa modificar, precisa de novos nomes, que lamentavelmente não é o do Serra. O Serra também já deu a sua contribuição. Eu acho que poderia até se aposentar. Todos esses nomes.
Perfeito. Vamos entrar então rapidamente aqui para a gente fechar essa coisa do quadro aqui eleitoral, da pesquisa do Jornal da Orla, né? Temos aqui pesquisa para deputado estadual e deputado federal, sem citar o nome de ninguém, evidentemente, né? Mas temos aqui figuras importantes da política local, que já tiveram cargos importantes, né? Aqui na cidade de Santos ou nas cidades vizinhas, que aparecem bem cotados, né? Lembrando que a pesquisa foi espontânea, aquela em que o eleitor não olha, não tem o nome de ninguém, vai pela memória, né? Quem você votaria para deputado federal? Ah, fulano de tal. E para estadual? Ah, cicrano. Então é na lembrança, né? É espontânea. E lembrando que para deputado estadual, Heraldo, são 86% de indecisos aqui na cidade. Com uma margem dessa de 80%, quase 90% de indecisos, o resultado que se apresenta acho que não merece nenhum comentário ainda, porque ele é totalmente distante da realidade. Então, eu até não tenho que falar nada disso aqui. 90% não falou, ou não deu uma indicação de quem pretende votar, portanto, o resultado é inexato, vamos dizer assim. E 86% de indecisos para deputado estadual, 79%, quase 80% também de indecisos para deputado federal ainda, Pacilo. É muito grande, eu concordo, é muito grande, não dá para avaliar. Eu acho que as pessoas estão indo assim muito no emocional. Por exemplo, este técnico que a gente vê os resultados, eu acho que ele foi muito mal na administração da cidade. Basta ver a CVB, que os equipamentos públicos não tinham a CVB, quando houve a Boate Kiss lá no Sul, e não havia essa preocupação. Agora, tem uma certa... É ungido, com um nome parecido com o de religioso, etc. E as pessoas às vezes acabam se enganando, né? Eu espero que isso não aconteça e que vejam o trabalho que foi feito e depositem nas urnas realmente o voto para aquele que trabalha, que tem condições de apresentar resultados. Basta ver que este prefeito, quando entrou, pegou a cidade de um jeito, ele veio a público, mostrou como é que estava o teatro, os equipamentos, etc. E isso é importante. Então vamos fazer uma análise antes de se deixar levar pelo nome ou por alguma coisa, o que quer que seja. Vamos ver o que esse pessoal fez de trabalho. Perfeito. Mantovani, realmente o número de indecisos é muito grande ainda, né? Para estadual como para federal também, né? Eu acho que não tem isso, não. Não? Acho que não tem, não. O pessoal ainda está esperando um pouco mais para falar, mas não tem essa indecisão tão grande, não. Não quer falar. Não quer falar. 80% das pessoas dizem: eu nunca fui entrevistada, nunca me perguntaram. Eu não sei aonde eles vão buscar essas pessoas, porque eu não conheço ninguém que tenha sido entrevistada para dar o voto. Não conheço ninguém. Eu não conheço. Eu acredito na pesquisa, acredito nesse jornal, que tem um amigo meu aí na direção, que eu gosto muito pra cacete, bastante. Um grande amigo. Mas eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. E aqui diz espontânea. Espontânea. Para deputado, né? Então, tá aí, o cara não quer falar. Só falou esse pouquinho de gente, porque lá sei eu, porque falou só, mais nada. Ninguém quer saber de política mais. Só na reta final mesmo. Ninguém quer mais saber de política. O pessoal tá de saco cheio de político. Chega! Mas tem eleição. Mas tem eleição, né, Mantovani? Como é que vai fazer? Não dá. O cara lá sai candidato a deputado, coloca a mulher de senadora, candidata a senadora. O outro vem e põe o Filho. Sai a governadora e põe o filho a deputado. O outro vem, sai e põe o pai. Eu tenho até um que sai da televisão e diz: indicado pelo meu pai. O meu pai está me indicando.
Estão brincando. Acho que eu já vi isso. É, o tal de Silva, lá sei eu. Olha, não é brincadeira. Mas, Mantovani, você defendeu agora a permanência do senador Suplicy? Ele é um homem decente, honesto. E os outros não têm o direito? Me aponta um negócio nesses 24 anos que o senhor disse que é muito. Olha, bola, se o senhor está mandando o Suplicy lá para casa do capeta. Não falei isso. Falei que os demais têm o direito de concorrer. Os demais têm direito. O senhor quer mantê-lo lá? Já está ultrapassado, já passou muito tempo. Já deu a sua cota de contribuição, então claro. aí eu dou uma parada pro Turão e olho para você. Cacete, se ele pensa do Suplicy, isso tudo que ele falou, por 24 anos, caramba, quando eu completei 32, já devia ter saído. A minha mãe já devia estar virando no túmulo. Não. Ele mexeu com a minha mãe. Ele mexeu com a minha mãe. Ao contrário, Com Mantovani. 32 anos, ele mexeu com a minha mãe. Vai lá encontrar com a mãe. Eu acho que é não saudável pode, que haja mudança. Tem que ter essa- inovação. Tem que Os jovens têm que ter os seus representantes. Eu acho que é saudável, é salutar, é importante. Porque você, Não no importa. poder, você acaba sendo Se tem ensarilhado. voto Se e ganhar, acomoda, Se acabou. acomoda. Não. Não, Monta a máquina, monta a que- máquina e ninguém tira. Que nada, Aí que teria que jovem. fazer a jovem que ninguém reforma, tira. tal reforma Que política jovem, e coisa evitar nenhuma. as reeleições, aí teria que se modificar. jovem. O senhor disse que não enquanto gosta for do PT, possível. mas o senhor está alinhado aí, hein? Que jovem, coisa nenhuma. O senhor está A meio, ideia, eu não PT tô cediu uma alinhado. guerra o senhor tá pra meio Venezuela. chavista aí, acha que tem que ser aquele, sempre Olha aqui, aquele. ó, tu tá me provocando. Saiu ontem uma revista nessa cidade homenageando 2 pessoas pela feitura da Rádio Tantan. Ah, foi. Foi ou não foi? Foi. Foi? Matê. Bonita. Gente, eu conheço a Nancy Alonso e conheço o De Renzo? De Renzo. o de Renzo. Não é Nancy, não. Regina. Regina Alonso. Nancy é do Gapa. Não é a Nancy é da Gapa. Isso. É do Aires. Ricardo de Renzo. Gente, eu conheço. Perdão. Renato de Renzo. Eles lutaram muito, trabalharam. Pô, mas ali fala tudo, é uma coisa linda. Esqueceram. De quem que esqueceram? Que pôs a mão para fazer a Rádio Tantan? Que foi que esvaziou o manicômio lá da Rua Paraná, da Rua São Paulo? Thelma de Souza? A Thelma, é? Esqueceram dela? Esqueceram dela. Ué. Eu li as 4 folhas, procurei linha por linha para ver se saiu o nome dela. Não puseram o nome dela. Não puseram o nome dela. Ah, que diabo. Algum Não, esquecimento Trabalho foi dos momentâneo. então é aquilo, então é aquilo. É aquilo. Esquecem fácil. Não adianta. Quem fez nesse país e nessa terra, em Santos. E não pode tentar tirar dos ombros. Muito bem, vamos fazer o intervalo. Na volta a gente vai debater um pouquinho mais aqui sobre o caso do Trabalho da Gerson Feltermeyer, que está ainda internado no HGA, Hospital Guilherme Álvaro de Santos, né? E o caso foi discutido, debatido aqui na última sexta-feira com a presença do Banha, vereador do PMDB, inclusive entrou com requerimento e tentou contatos aí com o secretário de Saúde do Estado, com o ministro Quioro, porque ele é portador de uma doença degenerativa denominada ELA, né? Mas teve alta para seguir o seu tratamento em casa, agora precisa urgentemente do chamado home care. E ninguém arruma o home care para esse grana, cidadão, muita para esse grana. rapaz. Sabe há quanto tempo ele está internado? 3 anos. Quase. Isso não. Muito bem, a gente volta, né, com o terceiro e último bloco do painel regional, aqui com o nosso Mantovani Calejon, o doutor Francisco Pacilo e o Heraldo José dos Santos, né, e os assuntos polêmicos da cidade e da nossa região nesta segunda-feira. Estamos aí há 20 dias, é isso? 20 dias, né? Do pleito 20 eleitoral dias. do próximo dia 5 de 20 outubro. dias. Hoje é o prazo limite para substituição de qualquer candidatura a cargo de executivo, né? Depois, de amanhã para frente, já não pode substituir mais ninguém, a menos que o candidato morra, né?
a menos que o candidato morra. E, lamentavelmente, já tivemos uma morte, né, de um candidato, Eduardo Campos, faleceu aqui exatamente na cidade de Santos, um acidente aéreo, no último dia 13. Aliás, isso está uma situação difícil, complexa, né? Difícil de se resolver para o lado daquelas pessoas que tiveram prejuízos materiais aí, né? Não. Surgiu aí Segundo o que disseram, Surgiu aí uma possibilidade agora, mas já passou, foi por 30 e poucos dias. Eu concordo com você, viu, Buturão? Nós, inclusive, tivemos uma posição aqui bastante clara. Eu acho que isso, antes das eleições, então está se fazendo essa movimentação. Eu quero ver se isso ocorre efetivamente o pagamento. Antes das eleições, espera aí, olha, isso pode refletir no partido, etc. Eu quero ver depois. Tomara, nós vamos aqui torcer e colocar à disposição até para ajudar essas pessoas. Mas está muito fácil e eu acho que esse impulso é meramente eleitoral. O impulso os empresários se apresentaram. Porque ele se apresenta como responsável pela aeronave, não tem política no meio. Não tem, pô. Olha, o avião, se eu tivesse que acionar o partido e acionar o avião e acionar a seguradora, então isso pegaria mal. E o partido estava usando o avião, queira ou não, o partido está envolvido. Sim. Então eu acho que, bom, peraí, vamos segurar carro numa locadora, você é responsável, então? Não, não é isso. A dimensão é maior, né? A dimensão é maior. Você tem que fazer aqui. o seguro. A empresa tem que ter o seguro. Não, se você aluga um carro numa locadora, você paga um seguro por aqueles dias. Eu já pago o seguro. Se você bater o carro da locadora, algum problema, você tem que pagar o carro da locadora. Sim. Olha, eu acho que não existia, inclusive, a regularidade no empréstimo do avião, locação, compra, leasing. Então, para que isto não refletisse negativamente, se pressionou os proprietários do avião, que vieram aparecer, que no começo não sabia quem era, e agora, antes das eleições, vai se colocar um pano quente. Eu quero ver depois. Muito bem. Bom, como eu disse antes do intervalo, o caso continua repercutindo muito, não é? Do senhor, 46, 47 anos aproximadamente, Gerson Feltenmayer, que ele é de Itanhaém, está internado no Hospital Guilherme Álvaro de Santos há 4 anos e 7 meses. Ele é portador de uma doença degenerativa, né, que tem pelo nome aí ELA, né, e a ELA, na verdade, não tem cura, né, ela vai se controlando na medida do possível, né, para que a pessoa tenha aí uma prolongação na sua vida e possa viver de uma maneira digna e sem grande sofrimento. É isso que se faz, né? Agora, ele teve alta, né, do hospital já há algum tempo, né, da UTI do Hospital Guilherme Alves já há algum tempo, e precisa, na sua residência, né, receber um tratamento através de um home care, aquele atendimento domiciliar. Eu não sei se ficaria o atendimento de enfermeiras e médicos o dia inteiro, acredito que não seria necessário isso, mas enquanto os familiares estão fora de casa, evidentemente que precisaria desse atendimento, né? O vereador Banha esteve aqui na última sexta-feira, fez um relato a respeito desse caso, foi matéria de A Tribuna no dia seguinte, como também do Diário do Litoral, né? E o Banha fez até uma aproximação com o secretário de Estado, Davi Wippe, fez também com o ministro Arthur Chioro, tentou os contatos para tentar resolver essa situação, ou seja, é mais um caso problemático que não se resolve com facilidade, não é, Mantovani? E fica lá o cidadão com alta, ocupando um leito de uma UTI hospitalar. É a saúde no Brasil. É a saúde no Brasil. O equipamento é caro. O Estado tinha a obrigação de ter esses equipamentos para que pudesse atender essas pessoas. É um crime o que fazem com o trabalhador. Ele trabalha, faz tudo, paga todo mês a sua parcela lá de dinheirinho, do INPS, e quando precisa de equipamentos, quando precisa de remédio, é isso aí que está. Eu escutei aí o seu Serra dizer que o cara vai comprar remédio, pega a nota e recebe dinheiro de volta. Nesse caso aí, vai pegar o aparelho, vai usar e o Estado vai pagar. Se for assim, ótimo, maravilhoso. Mas deve ser muito duro
pegar um ente querido, tirar do hospital, levá-lo para casa e não ter como suprir as mínimas necessidades desse paciente. Pacilo, alguma saída jurídica aí para esse infortúnio? Hein? Eu acho que a saída jurídica está no texto constitucional, é uma obrigação do Estado. Isto também aumenta aquele ponto de interrogação que nós falamos do Alckmin, né? 4 anos no hospital, é um hospital estadual, é o Estado que está gerindo esse problema e não deu uma solução. Né? É mais fácil descartar como se fosse um bagaço de cana, né? Quando você toma caldo de cana na feira, e, joga lá no lixo e acabou. Esse trabalhador que contribuiu com todo o seu esforço, quando na ativa, e eu vejo mais, essa perversidade vai além, viu, Boturão, Mantovani e Heraldo? Quantos mil casos desses nós temos aqui no estado de São Paulo? Não atender é muito mais que uma perversidade, acho que está próximo até de um delito. Eu acho assim, olha, é muito caro. Bom, e o que já se contribuiu? Quem contribuiu? Quem está usando? A maioria hoje dos cidadãos tem um plano suplementar. Hoje é uma realidade o plano suplementar da saúde. Então existe um certo mito, como existe um certo mito na recolha dos impostos, na recolha das contribuições previdenciárias. Eu não acredito que seja deficitária não, porque muito mais se contribui do que se paga, até em razão das pessoas que estão contribuindo e da idade das mesmas. Se você for comparar os cidadãos que se utilizam de benefício, é muito pequeno. Então acho que a gente precisava fazer uma revisão, ter transparência em relação à saúde e à previdência. Heraldo, quer completar alguma coisa ainda com esse tema? Não? Eu acho que a saída para esse paciente vai ter que ser pelo judiciário. Não vejo outra saída, porque o Estado é insensível, não vai se condoer do drama que ele está vivendo. E recentemente nós tivemos um problema aí na cidade vizinha de Praia Grande, aquele rapaz, o Jackson, que precisava de um transporte para poder estudar aqui em Santos, uma cidade rica como Praia Grande, sempre lhe negou. Ele precisou ir ao judiciário e ainda assim a Prefeitura de Praia Grande resistiu o quanto pôde, até que foi compelida a promover aí o transporte. E ele se beneficiou, além de outras 2 pessoas lá do município de Praia Grande. Um Estado, eu digo, como organismo político organizado, com recursos e nega o atendimento ao seu cidadão. Então, é esse drama que o brasileiro vive. Nito D'Alemoa diz assim, por que Santos foi considerado uma cidade vermelha? PT aponta números tão baixos a presidente Dilma. Não deveria ser o oposto? Essa é a pergunta aí do Nito D'Alemoa. A cidade vermelha ficou lá para trás, né, nos anos 60, no período em que houve a ditadura militar, não é? No período em que o Santos sofreu intervenção, não podia eleger os prefeitos. Lembra disso, Mantovani? A Moscou brasileira. Cidade Vermelha, eu tinha 12 anos de idade. Esse menino aí, ele deve ser moço, deve ser jovem. Chamava-se Moscou, Cidade Vermelha. O canal 4 da Senador Dantas até a Bacia do Macuco. Quando havia as aglomerações, que o pessoal ia tudo ali para a praça, Barão do Rio Branco, para aquela praça na frente da alfândega. Aí sim, aí era a Cidade Vermelha. O Partido Comunista na época, ele conseguia concitar, conclamar, mas o governo conseguiu enfraquecer o Partido Comunista Brasileiro. O governo, os militares conseguiram fazer com que eles silenciassem. Mas o PT de hoje não tem nada a ver com o Partido Comunista. Nada a ver. Não tem nada a ver. O PT de A hoje não distância tem nada enorme. a ver. Um está lá no canal 1, o outro está no canal 7. Não tem nada. Então, foi Cidade Vermelha, mas não tem aquela música do cara lá de Manaus, vermelhou, vermelhou. Se aliançou. Uriel Vilas Boas diz assim, como explicar o fato de São Paulo ter um senador do PSDB
no qual não se ouviu falar nunca, né? Ninguém sabe quem é. O grupo sabe quem é o terceiro senador de São Paulo? Alguém lembra? Lembra, Arnaldo? Não lembro. Também não lembro, não. Aliás, Marta Suplicy, que é ministra da Cultura, não é? Ela é senadora da República por São Paulo. Exatamente. Né? Então, o terceiro senador a que se refere, Uriel, deve ser o suplente da Marta, né? Porque um senador é o Luizio Nunes, candidato à vice-presidência, né? Pelo chapa do Aécio Neves. A outra é a Marta Suplicy, que está exercendo o Ministério da Cultura. Não é? Da Cultura. E temos um terceiro senador que deve estar no lugar dela. No lugar dela, ou no lugar dela. Que ninguém sabe. O terceiro senador, perdão, é Eduardo Suplicy, né? Eduardo Suplicy. Marta Suplicy, Eduardo Suplicy e Aloysio Nunes. São os três senadores por São Paulo. A pergunta é quem está no lugar da Marta. Quem está no lugar da Marta, né? Boa pergunta, viu, Uriel? O Uriel daqui a pouco vai estar conosco aqui e vai poder responder. Quem está no lugar da Marta? Quem substitui Marta Suplicy. Custódio, infelizmente a política no Brasil não vai andar nunca enquanto houver inúmeros partidos e parlamentares, né? Esse número devia ser reduzido. Acho que ninguém discute isso, né? Não há dúvida, né? Redução do número de partidos. Tem toda a razão aí. O número de legendas é realmente estratosférico, não, Pacilo? É um complicador bastante grande, né? Confunde eleitor, não permite uma discussão mais aprofundada, começa a ser partido de aluguel, distorce todo o processo político de representação. Tem que diminuir, com certeza, 2, 3 partidos no máximo. Muito bem. Bom, Heraldo, alguma coisa a acrescentar? E tivemos um incêndio ontem aí na área portuária, né? Uma proporção grande, mais um aí, que realmente proporções enormes. Aonde foi isso? Na Açúcar? VLI, antiga Ultrafértil. Isso, né? a Porto Ultrafértil. Quer dizer, sem vítimas, né? Graças a Deus. O que reforça aí a necessidade de intensificar as ações de segurança, porque tem ocorrido com bastante frequência incêndios dessa natureza aqui no complexo portuário aqui de Santos. Muito bem. Pacilo, algo a fechar aí para completar? Eu acho que em relação a esse incêndio aí, de uma certa maneira, com uma empresa privada, etc., houve até uma atuação célere que acabou, né? Parece que eram as Correias que estavam transportando enxofre. Exatamente. Que tem uma combustão bastante fácil. A borracha junto com o aço aí pode ter tirado alguma fagulha, alguma coisa, né, em função desse atrito. E eu até que vejo, pelo material a ser transportado e a estrutura, o volume, eu entendo que foram eficientes no combate ao desastre. Eu acho que é assim que deveria ocorrer. Talvez não interessasse que pegasse fogo, porque não tinha seguro. Então, correram logo lá e apagaram. Muito bem, estamos fechando aqui o painel regional. Obrigado, Mantovani. Até a semana, hein? Queria sugerir para você convidar aí uns técnicos de segurança para falar sobre a segurança do cais. É importante dos mesmo. armazéns. Eu queria sugerir, porque, segundo informações que eu tenho, existem empresas aí, grandes empresas, com meio segurança, quando eles deveriam ter 10 seguranças nos armazéns. Talvez seria interessante falarmos também sobre o problema da água, alguns técnicos, porque os que foram levados para a Sabesp não conseguiram pingar nenhuma gotinha. Obrigado ao Pacilo, obrigado ao Heraldo, você que nos acompanhou. Painel regional de segunda a sexta, 10 para as 2 da tarde, enquanto estiver no ar o horário eleitoral, reprise às 7h30 da noite, e no final de semana, sábado às 5 da tarde, às 3 da tarde, perdão, 15 horas, 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Aí sim. Obrigado, tchau.